São Paulo vai dar 85%, talvez mais, contra paulistas. E assim nós vamos, né? Cada um olhando pro seu umbigo e é isso que importa. É isso aí. Na dúvida, não ultrapasse, né? E dependendo até ultrapasse, né? Nesse caso. Se for pra defender o seu, ultrapasse. Ultrapasse. Eu só tava fazendo uma reflexão esses dias, Daniel. Boa tarde pra ti e pra todos. Boa tarde. Como o árbitro... E eu entendo que alguns erros, eles são realmente muito mais complicados, assim, né? Mas como o árbitro, ele não tem direito ao erro, né? Não. Em compensação, a gente assiste um esporte de erros. Porque se alguém faz um gol, muitas vezes tem um erro defensivo. Ou um erro de perda de bola no meio campo. Inclusive, antes de entrar em campo, o futebol é feito de vários erros também. Porque os dirigentes, eles erram em contratações. Eles erram em palavras mal colocadas em alguns momentos. Então, assim, a vida é feita de erros e o futebol, ele tá incluso nisso. Mas tem um profissional que não pode errar. Nunca. Que é o profissional da arbitragem. O resto tá tudo certo. Vai errar um passe, o camisa 10 do teu time, o Alan Patrick vai errar passe. O Gerson vai errar passe. São poucos, é verdade, mas vai errar. Agora, o árbitro, ele não pode errar nunca. Nunca. Eu fico bem reflexiva com relação a isso. O Pretzel, em São Paulo tem muito, né? Porque se fala sempre do benefício ao Corinthians, né? Como é que o pessoal aí trabalha essa questão que vem de fora, né? Sempre, na maioria das vezes. Em que sentido? Em ajuda do Corinthians? Boa tarde, Daniel. Arbitragem, tudo bem? Tudo tranquilo. Não, aqui tá todo mundo reclamando. Como o Inter reclama, como o Grêmio reclama. O Corinthians anda reclamando mesmo, até porque já foi muito ajudado também, né? O próprio Flamengo também. Mas isso aí vai ser uma reclamação eterna, né? Eu imagino que sim. Agora, o Corinthians já foi beneficiado muito mais vezes, Corinthians e Flamengo, do que o resto. Até o próprio Vasco antigamente. Antigamente as pessoas não lembram, era o Vasco, que era o time mais beneficiado por arbitragem, quando não tinha tecnologia. Então, acho que as coisas mudaram. Mas todo mundo reclama, não tem ninguém satisfeito, né? É impressionante. Sabe quando é que eu acho que isso mudou? Quando o Corinthians foi rebaixado. Me lembro que eu narrei esse jogo no Estádio Olímpico e eu dizia o seguinte: nós estamos diante de um fato que é histórico no futebol, né? O primeiro rebaixamento da história do Corinthians. Um clube de massa e tal. E o fato jornalístico ali era justamente esse rebaixamento, né? 2 anos depois do Corinthians ser campeão brasileiro com muitas polêmicas, né? Pois é. De 2005. Mas caiu, né? Então aquele discurso de que é sempre ajudado não é bem assim, né? A questão da arbitragem agora ela só se inverte na comparação com o Campeonato Gaúcho, né? No Campeonato Gaúcho são os times do interior, geralmente os que mais reclamam, com pouca repercussão, porque há pouco espaço para eles, e aí a dupla Grenal, digamos que fica mais tranquila nesse sentido. Reclamam entre si, né? O Inter reclama que o Grêmio é beneficiado e o Grêmio reclama que o Inter é beneficiado. Mas não reclamam com prejuízos, né? Digamos assim, ajudaram o Brasil de Pelotas contra o Inter e o Inter reclamando desse ponto, né? Geralmente é o contrário, e agora no Campeonato Brasileiro só se inverte, né? Já que o que a dupla Grenal... Digamos, a dupla Grenal é Flamengo e Corinthians no Gauchão e no Brasileirão é a dupla Grenal, tendo Flamengo e Corinthians e outros maiores nesse quesito. Mas recentemente, Calvin, o Inter foi muito prejudicado. O Inter tem 2 faturas a serem pagas aí. 2005 sim. E 2020, que foram 2 escândalos realmente, né? Acho até que mais 2020. 2005 teve anulação dos jogos, ali foi um casuísmo político, né, do próprio STJD. O Inter dormiu líder e acordou em quarto. Então isso foi um absurdo. E ainda teve o pênalti em cima do Tinga, que o Márcio Rezende de Freitas não deu, mas o Inter também tinha a possibilidade de ter ganho o título na última rodada e perdeu pro Coritiba, Daniel. Estávamos lá. Sim, o Corinthians perdeu pro Goiás, mas o Inter perdeu pro Coritiba. E aí, em 2020, sim, é um escândalo, né? Hilton Pereira Sampaio, que vai apitar o Mundial agora, né? Então ele ganhou politicamente, ele ganhou muita força. É um péssimo árbitro, péssimo. Ele simplesmente não permitiu que o Inter fosse campeão no ano de 2020. O campeonato foi decidido em fevereiro de 21. Então, essa conta aí, o Inter tem a pagar, tem a cobrar. Mas essa fatura aí, ela tá para vencer ainda. Vai cobrar como? Agora vai ter que ser beneficiado em algum jogo. Não, aí tem o time que berrar. que está sendo prejudicado cobra quando o Inter for Não, tem que berrar sempre. Tem que berrar sempre. Eu acho que tem horas que é choro, mas tem horas que não é. É que assim, tem horas que 5 anos depois...
Não, 5 anos depois o Inter tem que estar na CBF todo dia. Todo dia, para não perder mais um título brasileiro no apito. Eu acho que tem o direito de reclamar. Agora, pra mim, assim, o debate ele é muito simples, assim, né? Cada clube vai lá, vai reclamar na sua vez, todos vão junto com as federações e, claro, com peso maior de voto para as federações, reeleger o presidente Edinaldo Rodrigues, depois vão reclamar, e aí quando for o teu time prejudicado vai reclamar, quando for o time do outro vai reclamar, e cada um olha pro seu umbigo, e essa questão da arbitragem não evolui nunca porque não há um interesse real em resolver o problema. Agora, Então, diante dos lances, né, e os áudios divulgados pela CBF, o parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, o lance do Flamengo a gente até avaliou ontem, né, porque já tinha o áudio disponível. Para mim, a justificativa maior para não marcação é a bola vir do companheiro e estar saindo da área. O problema é que o VAR fica analisando se o Gerson estava com o braço aberto ou não, e aí contradiz, dizendo, né, não, ele tá com o braço recolhido, sendo que o braço ampliou bem na hora que a bola foi passar, né? E no lance do Inter, acho que até a avaliação de que o Davi Luiz toca na bola, a primeira impressão, né, sem os áudios do VAR, era Rohel cabeceia a bola, Davi Luiz chuta a cara do Rohel, pênalti. Ontem, observando frame a frame, é o Davi Luiz que toca na bola e o Rohel toca no Davi Luiz. A questão só é que no parecer do Comitê Consultivo diz que o Davi Luiz toca primeiro na bola de forma clara e cuidadosa. Mas mesmo ele tocando na bola configura o jogo perigoso, não? Eu acredito que no mínimo seria isso, né? Sabe o Por que exemplo, me chama a atenção? questão Só que aí o jogo perigoso não seria a marcação do VAR. É que Gustavo esse Martins. tipo de lance no meio-campo é marcado falta sempre, né? Gustavo Martins contra o Juventude, que ele acerta o rosto do Mandaca? Era o Sim. Mandaca? Então, não é porque pegou a bola que o jogador ele pode fazer o que ele quiser e levantar o pé, né? Que no caso do Davi Luiz, posto, ele né? toca a bola e depois tem o Rohel, né, tentando cabecear a bola, não chegando na bola, porque o Davi Luiz já tinha afastado e tocando no pé do Davi Luiz. Sendo o jogo perigoso, não teria como o VAR chamar, né, pra marcar jogo perigoso, é só se fosse pênalti. Então tem esse ponto, mas só de forma cuidadosa, eu já não achei tão cuidadosa assim a parte do Davi Luiz esticando o pé lá em cima pra tentar tirar a bola. Eu achei pênalti, pra mim pênalti claro, e acho que o lance do Juventude é diferente. Eu acho que o Gustavo Martins chega bem na frente na bola em relação ao Mandaca, na minha opinião. Esse lance do Gustavo Martins é um exemplo que daqui a pouco acaba. Esse lance do Gustavo Martins pra mim é legal. Futebol, né? Exatamente, é um gol legal do Grêmio, na minha opinião, é claro. E o Davi Luiz é diferente. Acho que ele chegou um pouquinho antes na bola, mas acerta o rosto do Rogel. Sem dúvida, acerta o rosto. Eu já tive o contrário. Pra mim, o lance do Gustavo Martins, ele toca na bola, mas pra chegar com o pé na bola, ele bate com a canela no rosto do Gustavo Martins, do Mandaca. E esse lance eu vi o Davi Luiz afastando a bola primeiro, tem aquele frame que pega ali, né? Davi Luiz já tá com o pé na bola e o Rohel ainda não está com a cabeça no pé do Davi Luiz, ou o pé do Davi Luiz não tá tocando o Rohel. E aí depois o Rohel, pra tentar alcançar a bola, vai até o limite, só que não encosta na bola em nenhum momento. E aí tem o contato com o pé do Davi Luiz que já afastou a bola. Mas são lances aqueles interpretativos, né? E aí, se é interpretativo, cabe todo o Aue? Bom, aí se é interpretativo não tem erro, né? É apenas uma interpretação diferente da nossa. Um interpreta que é pênalti, o outro interpreta que não é, mas não se tem um erro claro e absurdo e escandaloso com todos os adjetivos que são usados nesse caso. Se é interpretativo, cabe interpretação. O mais prejudicado, e aí eu não consigo ver tantas interpretações que justifiquem, são os lances do Sport. 3 rodadas e, para mim, 3 erros contra o Sport Recife. Só que esse pode se manifestar à vontade porque vai repercutir pouco, né? Então, esse é o grande problema. E tem clubes bem mais prejudicados que ninguém se importa. Só eles, no caso, né? Não chega a ter toda a repercussão necessária, né? E aí, se a gente repercutindo o grito de todos, daqui a pouco se coloca todos os clubes na mesma sala, não se escuta ninguém, né? Porque o que mais tem é reclamação. Mas não tem nenhuma providência dos clubes em relação a resolver esse tipo de problema, né? É que eles só vão reclamar quando fica for só no contra gritedo, eles, né? no gritedo, a CBF é muito intransigente, aí ela determina que tem que ter um comitê, os clubes não têm poder nenhum em relação a qualquer tipo de cobrança, muitas vezes porque não querem também, né?
É que, vamos lá, o que o clube vai fazer? Quando for prejudicado com o campeonato ainda rolando, vai à CBF e reclama. A CBF se reúne com o clube, vai lá, emite uma análise, enfim, também divulga os áudios do VAR e tudo mais. Tem o comitê que também faz ali os seus relatórios, mas a coisa fica ali. E o campeonato continua. Quando o campeonato termina ali de dezembro a março, que é quando eles poderiam estar discutindo isso, se unindo, indo na CBF todos juntos e tudo mais, não acontece nada. Então, a CBF ela se beneficia da bagunça, da desorganização e da falta de união que tem os clubes. E talvez um grande exemplo disso também seja a questão da Liga Única. Que a CBF em determinado momento deu, tá dado ok, podem se organizar e fazer